Então, vou começar com uma pergunta relacionada à crise no Espírito Santo e o problema da PM. Primeiro, uma pergunta que se repetiu e um debate que foi feito no chat sobre a nossa posição com relação à greve da PM. Então, começa assim: a posição diante da greve da PM não está clara. Aí a pessoa comenta para ver se é isso mesmo, né? Seria não ficar contra a greve, denunciando as contradições que ela expõe, mas também não apoiá-la materialmente e politicamente? E aí eu já vou emendar com outra pergunta, que é sobre como que a esquerda poderia penetrar nos setores policiais e em seus movimentos reivindicatórios, se é possível uma coalizão, e a pergunta sobre a nossa posição, a posição do partido sobre o porte de armas para a população. Aí depois eu volto com mais perguntas. Bom, se não está clara a nossa posição sobre a greve da PM, vamos esclarecer. Existe uma posição que acho que quem representa melhor essa posição é o PSTU, mas também vários setores do PSOL, que acham o seguinte, que o PM deve ser considerado como um trabalhador como outro qualquer. Então, por exemplo, se ele reivindica melhores salários, é como qualquer outro funcionário público. Como, por exemplo, o funcionário do Tribunal de Justiça, os médicos que trabalham para a saúde pública. Então, é um mero problema sindical. Então, eles apoiam as greves dos funcionários públicos, o que quer dizer o seguinte, que eles apoiam o programa que essas greves apresentam. Normalmente, numa greve de PMs, você tem melhores salários, melhores condições. Então, por exemplo, eu vi lá que as esposas dos PMs denunciavam que eles têm que ficar fazendo rodízio do colete salva-vida, do colete à prova de balas, que eles não têm condição, não têm viatura, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquele mais. Nós não podemos apoiar uma pauta de reivindicações como essa. Seria absurdo, seria como se a gente estivesse pedindo para o Estado para criar as melhores condições possíveis para reprimir os trabalhadores. Por quê? Porque nós entendemos que a polícia, ela não é um órgão que garante a segurança da população. Ela é um órgão que garante a segurança da classe dominante. Ela não está preparada, inclusive, para garantir a segurança de nenhuma população. Quando a polícia chega nos bairros mais pobres, esse já é fator de preocupação para a população mais pobre. Então, nesse sentido, nós não podemos apoiar pura e simplesmente a greve, ou seja, o conjunto de reivindicações dos PMs dirigida a aperfeiçoar, a melhorar a repressão da população. Essa é uma coisa. Outra coisa é que nós sejamos contra que qualquer segmento, inclusive aí a polícia militar, tenha o direito de se manifestar, seja lá pelo que for. Porque o direito de se manifestar não é o direito de se manifestar por coisas que você considera que são boas. O direito de se manifestar tem que ser um direito universal. Se aparecer aí um setor que quer se manifestar contra uma reivindicação progressista qualquer, bom, é o direito de manifestação, desde que esse setor não seja uma manifestação do Estado, não seja uma coisa peculiar que a gente teria que analisar em separado. Então são duas coisas distintas. É como, por exemplo, você defender a legalização das drogas, mas você, ao mesmo tempo, não é favorável ao consumo de drogas, que é a posição do PCO. O PCO não é favorável ao consumo de drogas, é uma posição, digamos assim, filosófica.
Se alguém vier aí, nós vamos discutir, porque sim, porque não. Agora, cada um tem o direito de fazer aquilo que quer. Se a pessoa quiser tomar drogas, ela tem o direito de tomar drogas. Tá? Então, são duas coisas diferentes que a esquerda confunde muito. Por exemplo, a maior parte das pessoas que luta pela legalização no Brasil, quase ninguém luta pela legalização das drogas em geral. É possível até que o nosso partido seja o único partido que defenda a legalização de todas as drogas. Mas tem todo um setor que luta pela legalização da maconha, que é uma coisa que está mais na moda, que vem dos Estados Unidos, países europeus, já foi legalizado em vários lugares, etc. e tal. Eles lutam pela legalização da maconha porque eles acham que o consumo da maconha é um valor positivo. Para nós isso não está em questão. Nós lutamos pela legalização independentemente de ser um valor positivo ou não. O direito não pode ser direito só para aquilo que é bom, porque senão não seria um direito. Seria um preceito moral. Quer dizer, você teria o direito de fazer aquilo que é bom. O que as pessoas consideram que é moralmente correto. Não é o caso. Né? O fato de que nós defendemos, por exemplo, o direito de toda minoria religiosa de não ser perseguido por maiorias religiosas. Nós acreditamos na religião por causa disso? Não. Nós achamos que a religião é uma coisa boa? Não. Mas nós defendemos esse direito. Quer dizer, a defesa de um direito e o conteúdo que esse direito vai assumir são coisas que têm que ser separadas e que são distintas. Né? Caso contrário, você não defende o direito. Você defende uma causa, que é uma coisa diferente. Eu acho boa tal coisa, então defendo que essa coisa seja legal. Eu acho ruim tal coisa, então eu sou a favor de que essa coisa seja proscrita pela lei. Não é a nossa posição. Eu não entendi. Né? Que foi falado aí, é o caso depois de repetir, né? Se nós faríamos uma colisão com quem, em torno de que questão? Se for da questão da greve da PM, nós somos favoráveis a fazer uma frente única pontual com próprios integrantes da PM familiares, contra a intervenção do Exército, contra a punição dos PMs por terem feito greve, pelo direito de greve, tudo isso daí. Agora, se os PMs pedirem mais balas para tirar na população, nós somos contra, nós não fazemos parte desse tipo de movimento. Sobre o porte de arma, lógico, não só nós somos favoráveis ao porte de arma para a população, como nós temos defendido insistentemente, sistematicamente, o armamento da população. O caso do Espírito Santo é um outro debate, né, que poderia ser feito, até vale a pena fazer, mostra a precariedade da segurança pública oferecida pela PM. Quer dizer, a coisa é um barril de pólvora. Nós somos favoráveis a uma política totalmente distinta de segurança pública. Primeiro tem que ver a situação do país. Não adianta você querer segurança pública quando metade da população está morrendo de fome. Isso é inviável. A pessoa que está morrendo de fome, para ela não tem lei. A única lei é a sobrevivência. E se ele não pensar assim, já não é que ele não é um cidadão honesto e tal. Se ele não pensar assim, não é nem uma pessoa normal. Ela está disposta a morrer de fome para que os multimilionários ganhem muito dinheiro, o que é absurdo. Eu, por exemplo, vou dizer muito claramente aqui, se eu e minha família estiver morrendo de fome e pudesse saquear um supermercado, não há a menor dúvida de que nós vamos saquear um supermercado. Recentemente o STF deu um show de loucura e de reacionarismo, votando lá se uma mulher que roubou R$48 no supermercado devia pegar uma pena de reclusão, etc. e tal. O próprio Lewandowski, que é tido como uma figura liberal no STF, falou que precisava dar um exemplo porque a situação é muito grave e tal. Eu acho que se a situação é muito grave, não tem que dar exemplo de ferocidade contra o povo. Se a situação é muito grave, tem que criar no mínimo, criar mecanismos
de assistência social, né? Isso aqui é uma coisa tradicional. O povo está desempregado, sem perspectiva, né? Os especuladores ganhando rios de dinheiro, uma fatia da classe média aí ganhando algum dinheiro, e a maior parte da população está numa situação extremamente delicada. Essa aqui é a grande realidade. E o governo atacando essa parte da população. Então, uma política que tem a ver com a segurança pública deveria, em primeiro lugar, levar em consideração isso, e, em segundo lugar, colocar a segurança pública nas mãos da própria população. A segurança pública que dizem aí, que o PSOL defende, que outros partidos de esquerda defendem, é uma feroz repressão contra o povo pobre do país. Nesse ponto aqui, voltando no problema do porte de arma, nós temos aqui uma posição clara. População desarmada é uma população escrava. A esquerda, as pessoas que são de esquerda não devem ir na conversa dos liberais, que não são verdadeiramente, não é uma esquerda revolucionária, que falam que todo mundo tem que se desarmado, que a defesa de que a pessoa tenha armas é uma defesa da violência, etc. e tal. Tem nada a ver. O mundo é violento e as pessoas têm o direito de se defender, né? Aproveito para denunciar o fato de que a direita brasileira, que tanto fala nisso daí, não tem peito para defender o armamento da população de maneira irrestrita, né? Eu gostaria de ver esse fato, essa política sendo implementada pela extrema-direita. Na hora H, a extrema-direita não é a favor do armamento do povo de jeito nenhum. É tudo demagogia. Eu vou fazer um bloco maior de perguntas, e a gente tem pergunta aqui na plateia também, então a gente também já vai fazer tudo junto. Bom, a primeira estão pedindo para comentar a posição do PSTU em relação à paralisação da PM no Espírito Santo. A segunda pergunta é: em que medida tal greve, a greve da polícia, pode ter sido articulada ou ser uma jogada dos golpistas para colocar o exército nas ruas? Qual a relação disso com o golpe de Estado? A terceira pergunta é: em relação ao aumento da intervenção do exército na solução dos conflitos públicos, podemos identificar essa etapa em outros processos de golpe na América Latina, orquestrados pelo imperialismo dos Estados Unidos? As outras perguntas são já de caráter geral, da política em geral. Por exemplo, por que o golpista FHC testemunhou na defesa do Lula, numa ação feita pelos golpistas, inclusive que a imprensa está explorando muito isso daí, tem gente da esquerda pequeno-burguesa já falando que o FHC está a favor do Lula, que o golpe é fachada, esse tipo de coisa. Aí tem uma pedindo para comentar sobre os ataques feitos ao Lula, não apenas pela imprensa, mas a esquerda pequeno-burguesa, que apoia os ataques feitos pela imprensa. E aí tem um comentário, né, junto com uma pergunta. Não seria o caso da esquerda se organizar e adquirir meios de comunicação, no caso de rádio e mesmo TV, para dar voz aos setores desorganizados e estimular a organização de base a partir da comunicação? E aí tem duas perguntas sobre a situação internacional. Vou fazer tudo de uma vez e a gente já faz do companheiro para facilitar a nossa transmissão. Internacional, então. Acredita que o Trump é menos prejudicial ao Brasil do que a Hillary devido às forças que realizaram o golpe? E aí tem um pedido bem específico para que o Rui explique. Bom, vou fazer a pergunta como ela está feita aqui na internet. Gostaria de saber qual é o sentido de dizer que alguns políticos mais direitistas podem ser, ao menos aos olhos da burguesia, menos favoráveis aos seus interesses, como pode ser o caso do Trump.
E aí tem um companheiro para fazer. Só lembrando que as perguntas, assim que encerrar as perguntas, você tem que clicar na câmera principal para poder voltar para assistir a fala do Rui. Então, tem que fazer essa transmissão entre as duas câmeras. A hora que a gente volta aqui em São Paulo, no final, entrar na câmera secundária e, para assistir o Rui falando, entrar na câmera principal. A gente tem mais uma pergunta aqui do companheiro. Boa tarde a todos, né? Eu queria saber do Rui se ele conseguiria ver o STF hoje, se ele virou uma academia brasileira do golpe, parafraseando a escolha dos membros da Academia Brasileira de Letras, né? Com a escolha aí do Alexandre de Moraes, a gente lembrando que o Brasil está passando pela pior crise, né, no sistema penitenciário, né, onde o PCC conseguiu criar uma organização fortíssima, debaixo dos olhos dele, como secretário de Segurança. Depois, ele virando ministro, ele teve aí essa crise aí nas chacinas dos presídios, né, e nas corporações policiais que a gente está vendo aí essa semana e hoje em dia, né. Esse seria um caso, né, como é que uma pessoa dessa pode ser indicada para a mais alta corte do judiciário brasileiro? Como é que o povo pode confiar na justiça, tendo uma pessoa dessa analisando os casos mais importantes, né? E uma outra coisa, para até salientar, como você vê a atuação do ministro da Defesa do PPS, né, o partido que diz que é popular socialista, mas, no fundo, é um capitalista crônico, né, que é o Raul Jungmann. Como você pode analisar a omissão dele nesse sistema todo de crise com o sistema policial, com o sistema de segurança mesmo do país, e também a omissão do seu Jair Bolsonaro, né? Cadê ele agora para defender os seus pares, os policiais que ele diz tanto defender? Se isso aí é só uma falácia mesmo, né? Ou que tipo de liderança que ele está podendo exercer numa hora difícil para ele? E uma última coisinha, para o Rui até saber, que o rapaz lá que hackeou no ano passado as conversas da Marcela Temer já está cumprindo prisão, né? Foi julgado e foi condenado em menos de 6 meses, tá? E hoje está preso aí em Tremembé, mais de 5 anos de prisão. E, em contraponto disso, qual é a punição do Moro, que também fez a mesma coisa contra a autoridade máxima desse país, tá? Qual foi a reprimenda, qual foi a punição que o Moro teve contra esse ato ilegal, né? Esse ato criminoso contra a presidente Dilma Rousseff? Tá ok? Muito obrigado. Vamos lá? Bom, a essência da posição do PSTU é que as forças de repressão devem ser tratadas como qualquer outro funcionário público. O que é uma política, logicamente, que está baseada na conciliação de classes. Porque se você diz aos trabalhadores que as reivindicações do aparato de repressão, como mais armamentos, melhores salários, etc., 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 que vão levar a um fortalecimento do aparato de repressão, devem ser apoiadas, evidentemente que você está dizendo que os trabalhadores têm que aceitar o aparato repressivo do Estado porque ele é democrático, o que não é o caso. Ele não é democrático, ele é o aparato de repressivo da burguesia, e a tarefa de um partido revolucionário é de criar, né, de estimular a consciência dos trabalhadores para que eles compreendam o papel do aparato repressivo, que aqueles policiais não estão lá para garantir a segurança de ninguém, não é um problema de tal ou qual policial, né, nada disso, que é uma organização antidemocrática, corrupta e que está a serviço de reprimir os trabalhadores. De um ponto de vista revolucionário, é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos, em nome
da democracia cair numa posição sindicalista banal que leva a uma conciliação com o aparato repressivo. Esse é o problema-chave. Bom, não parece que a greve, respondendo a segunda pergunta, não parece que a greve foi articulada com ninguém. A greve parece ser uma crise mesmo dentro do aparato repressivo. Logicamente que essas greves podem estar sendo estimuladas pela direita. Nós não podemos descartar esse fato. O aparato repressivo ele tem uma concentração muito grande de elementos de direita. Em vários lugares têm sido feitas pesquisas que mostram, né, que os direitistas, a extrema-direita no caso, digamos assim, o habitat natural dela é dentro do aparato repressivo. Isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno que nós podemos ver nos Estados Unidos, nós podemos ver na Europa, em todos os países do mundo. Existe uma relação muito íntima entre a extrema-direita e o aparato repressivo por motivos óbvios. Né? A extrema-direita ela é uma espécie de aparato repressivo paraestatal. Então que elas vivam aí e se alimentem do aparato repressivo do Estado é uma coisa natural. E isso daí leva, logicamente, a desconfiança de que as greves da PM, além do motivo que está por detrás disso, que é a desmoralização do Estado, o enfraquecimento do Estado devido à crise econômica e política, as reivindicações materiais dos policiais e tudo mais, existe aí uma tendência política agindo. Logicamente que nós não temos indício desse fato, mas é uma suspeita que tem uma base bem concreta no funcionamento próprio do aparato repressivo. Com relação à questão do Exército, de um modo geral, né, nos golpes de Estado, né, que como nós explicamos já várias vezes aqui, não existe golpe de Estado sem forças militares, de fato, né? No mínimo tem que haver uma concordância dessas forças militares. Elas têm que, no mínimo do mínimo do mínimo, elas deveriam dizer que elas vão se manter neutras. Mas no caso do Brasil ficou evidente que os comandos militares apoiaram o golpe de Estado, né? Como a situação ela é uma situação incerta, o regime é um regime político que está na corda bamba. Os desmandos são cada vez maiores. O presidente da República não foi eleito por ninguém, teve eleição recentemente. Há uma oposição muito grande, né? O partido que foi tirado do governo ganhou as eleições, quer dizer que tem uma base social importante. A esquerda brasileira e a oposição à direita é muito grande. Nessas condições, logicamente que as Forças Armadas elas estão preparadíssimas para intervir. Só não vê isso daí quem não quer ver. E toda essa movimentação das tropas, ela visa a criar condições cada vez melhores para intervir. O governo federal poderia ter mandado todo o contingente da Força de Segurança Nacional, que não é exército, né, que é uma força policial que foi criada no governo Lula por pressão da direita, para o Espírito Santo, mas eles fizeram questão de chamar o exército, sabendo do risco que isso daí implica de colocar o exército na rua. Por sorte deles, o exército matou pouco, porque isso aí poderia ter terminado numa chacina. Mas é evidente que eles estão acostumando a população com a presença do exército, mostrando a intervenção militar numa luz positiva e preparando as próprias forças militares para intervir. Quer dizer, tudo na vida necessita de uma preparação, de um treinamento. É óbvio que isso daí está acontecendo. E com relação à participação dos Estados Unidos, né, só para
reforçar uma coisa que dissemos muitas vezes, sem dúvida nenhuma, o golpe, né, tem a ver com a participação dos serviços de inteligência do governo norte-americano. Bom, essa questão da FHC me parece uma coisa banal. Não é que ele se prontificou a defender o Lula. Não foi isso. Isso aí é a versão da imprensa. Ele foi chamado pela defesa do Paulo Okamoto, né, que está sendo acusado de estar corrompido porque ele pediu, se não me engano, ao Odebrecht que pagasse pelo armazenamento do acervo presidencial do Lula. Então ele chamou o FHC para o FHC responder a pergunta do advogado de defesa, que é o seguinte: se ele pediu ou não pediu apoio de empresários para o mesmo motivo, que foi o que eles fizeram. Quer dizer, para mostrar que aquilo que está sendo apresentado como sendo um fato de corrupção é um fato normal, digamos assim. Ou pelo menos para mostrar que se forem acusar o Lula de corrupção, por isso teria que acusar o FHC também. Não acho que o FHC fez nenhuma gentileza. Ele também não podia ir lá e falar, não, nunca pedi apoio de empresários, nada. Ele, logicamente, fez uma média aí numa coisa sem grande importância, né? Aí, obviamente, a imprensa ligada ao PT dá um grande destaque, porque eles acham muito importante isso, né? Mostrar o FHC defendendo e tal, que é um pouco uma ilusão que eles têm de que por meio dessas manobras aí você vai progredir, o que não é verdade, né? A única coisa que vai resolver a situação aqui é a mobilização popular. Bom, sobre os ataques da esquerda pequeno-burguesa ao Lula, eu acho que tudo isso daí é uma desorientação política total, tá? Que leva a uma posição sectária, que conduz essa esquerda a uma posição golpista. E até uma posição que ou beira a canalice ou é uma posição diretamente canalha. Porque uma coisa é você se opor às medidas que foram tomadas pelo governo Lula quando ele era presidente, quando ele estava no poder, quando ele tinha condições de fazer coisas que prejudicassem os trabalhadores. Isso daí é perfeitamente legítimo. Nós mesmos criticamos os dois governos do Lula por uma infinidade de motivos na época. Outra coisa é você, com base no fato de que há críticas de determinados setores a como o Lula se conduziu no governo, não se colocar na defesa dele diante de um ataque da direita e do imperialismo. É passar para o lado do imperialismo. E, logicamente, que há uma marcação muito grande da esquerda. Tudo que acontece em relação ao Lula é assim, o Lula faz uma declaração, então... o Lula abraçou lá o Temer, que foi lá no hospital mostrar aquela solidariedade hipócrita. Então o Lula já está no bolso do Temer. O Estado de São Paulo falou que o Temer disse que precisa de uma reunião de todos os ex-presidentes, papapá. Então Lula já está numa política de conciliação. Agora o FHC foi lá e depois, como testemunha de defesa, no caso do Paulo Okamoto e do Lula. Então o Lula já está aí com o FHC. Eu acho que o pessoal tem que deixar isso aí de lado. O que está acontecendo no Brasil hoje é o seguinte: nós temos um golpe de Estado, né? O golpe de Estado foi dirigido contra o governo PT e ele pretende, né? Agora, nesse momento aqui, o golpe logicamente está numa situação pantanosa, porque há muita crise, né? Mas é evidente o objetivo dos golpistas no sentido de tirar o PT da situação política. Quer dizer, um partido que se apoia nos sindicatos, etc. e tal. E tirar o Lula da situação política. Essas são as coordenadas fundamentais, é sobre isso que a gente tem que se colocar. Nessas condições, é uma obrigação de toda a esquerda se colocar contra os ataques que estão sendo feitos contra o Lula. Não é porque você tem uma posição crítica ou se opõe a determinada pessoa ou força política
que a todo momento você tem que se alinhar com os adversários dessa pessoa para se opor a ela. Um princípio fundamental é não se alinhar com a direita, não contribuir para que a direita, o imperialismo, as forças de extrema-direita, fascistas, todas envolvidas no golpe, progridam. Essa é uma coisa elementar em qualquer situação política. O ataque contra o Lula não tem nada a ver com a pessoa do Lula, num sentido restrito. É um ataque aos direitos democráticos da população, ao direito de organização partidária, às conquistas eleitorais do PT, que queiram ou não queiram um partido de esquerda, cheio de sindicalistas e de elementos pequeno-burgueses de esquerda. É isso que está em jogo. A prisão do Lula, ela não vai ajudar nenhum grupo de esquerda. Já estão prendendo um monte de sindicalistas aí. Nós tínhamos advertido no sentido de que a prisão do Vacari, que a prisão do Zé Dirceu e de outras pessoas do PT abria caminho para um ataque geral aos sindicatos, que é o que a direita está buscando. Não há nem como duvidar disso daí, porque eles falam abertamente. Então, se prenderem o Lula, a defesa do movimento operário, das suas organizações, dos seus dirigentes, dos seus direitos, ela fica mais debilitada. Abre caminho para uma intensificação do ataque contra o movimento operário. Precisa ser muito cego para não ver uma coisa dessa. Outra coisa é que, vamos supor que o Lula saísse aí a público, que está meio fora de propósito, e fala assim, não, nós temos que apoiar o governo Temer. Aí, logicamente, que nós temos que criticar, temos que combater a posição do Lula. Mas não é isso que está acontecendo. Então, as pessoas precisam... Os militantes de esquerda precisam ter uma concepção mais concreta, mais objetiva do que está acontecendo e não se deixar levar por coisas morais e um partidarismo abstrato. Bom, sobre os meios de comunicação, o que o companheiro falou aqui é uma coisa óbvia, nós temos insistido nisso daí, né? A esquerda precisa, né, e o nosso partido vê isso daí como uma tarefa própria, não uma tarefa geral da esquerda, investir o máximo possível no que diz respeito à sua própria imprensa, o trabalho na internet, todos os meios de comunicação, de divulgação, de propaganda, de agitação disponíveis, né? Por isso também nós temos denunciado aí a política do Dória em São Paulo, que quer transformar a cidade num cemitério onde ninguém pode falar nada. Volto a insistir, o ataque contra os pichadores não tem nada a ver com a beleza da cidade. Isso daí acho que nem o mais obtuso direitista é capaz de pensar, mas o que está por trás disso daí é o seguinte, uma cidade explosiva como São Paulo, que na região metropolitana agrupa 20 milhões de pessoas, você tem que impor o silêncio dos cemitérios. A pichação é um meio, é um instrumento altamente subversivo. Então essa imposição do Dória, ela tem que ser contrariada. O ideal seria que a cidade tivesse cartazes pregados em tudo quanto é parede, pichação em todos os lugares. O povo precisa ter acesso à informação, à denúncia. Então, quer dizer, o problema da comunicação é um problema vital, é um problema de vida ou morte para o movimento operário, para os movimentos populares, para as causas democráticas e populares e tudo mais. Bom, aqui nós voltamos à questão do Trump, tem duas perguntas, né? Duas questões. O problema do Trump é o seguinte, que eu acho que é difícil do pessoal entender, acho natural. Tem que ser visto em primeiro lugar do seguinte ponto de vista. Nós não temos uma análise ideológica da política internacional. A ideologia é um aspecto secundário, não é um aspecto central da análise da política nacional e internacional. A nossa análise é uma análise, primeiro, de classe, segundo, é uma análise baseada na relação de forças concreta que existe no mundo, ou num determinado país, ou num determinado
local, espaço, num momento dado. Então, logicamente que se nós fizermos uma análise ideológica, nós vamos cair numa posição falsa. Nós temos o Trump de um lado, que é contra os imigrantes, machista, empresário, a favor dos empresários em todas as questões. É um horror. É uma pessoa, um direitista quase caricatural. E do outro lado você tem também a Hillary Clinton, que defende a mulher, supostamente defende o imigrante, que é democrática, papapá. Se a gente for fazer a análise desse ponto de vista, nós vamos ter uma posição totalmente equivocada. Porque a análise real é o seguinte: a Hillary Clinton representa o setor mais poderoso, mais brutal, mais destrutivo e opressor da política imperialista mundial. Por exemplo, as pessoas que invadiram o Iraque, elas apoiam a Hillary Clinton. As pessoas que queriam levar o país a uma guerra na Síria, intervenção militar direta norte-americana, elas apoiam a Hillary Clinton. Inclusive, esses dias eu vi em algum jornal aí, nem me lembro qual é, o cidadão contando a seguinte situação. Falou que um dos comandantes militares discutiu com a Clinton, que queria uma intervenção militar direta norte-americana na Síria, e falou: não dá para a gente terminar 2 guerras que nós estamos fazendo antes de entrar na terceira, porque nós não estamos dando conta. Então, quer dizer, tirando de lado, né, a capa ideológica do negócio, nós temos que entender que o inimigo principal, né, o inimigo fundamental das massas trabalhadoras e dos povos do mundo inteiro está agrupado de trás da Hillary Clinton, a democrática. E que o direitista Donald Trump é uma figura secundária no panorama político geral. Daí o ataque cerrado contra ele dentro dos próprios Estados Unidos. Né? Se a gente olhar o próprio ataque, nós vamos ver isso daí. Por exemplo, é um pouco ridículo a gente ver toda a mobilização de pessoas na rua falando que tem que acolher os refugiados, que os Estados Unidos é o país que acolhe as massas do mundo todo, que está escrito na Estátua da Liberdade, né? Deem-nos as suas massas, etc. e tal. Isso é tudo bobagem, porque toda essa restrição à entrada de pessoas nos Estados Unidos é antiga. A questão do muro, por exemplo, a esquerda norte-americana denuncia, uma parte da esquerda norte-americana denuncia que a proposta do muro ela foi feita pelo Bill Clinton. Então, quer dizer, não tem nada a ver isso daí. Esse é o problema. Nós não defendemos o Trump, nem achamos que o Trump seja melhor do que a Hillary Clinton, ou pior. É um problema de análise política concreta. Né? Isso significa o seguinte, que o escolhido da burguesia mundial era Hillary Clinton. Há um grupo que tem toda uma política mundial que se organiza em torno dela, né? E que esse grupo foi derrotado nas eleições pela crise interna norte-americana. E foi derrotado por um elemento de direita, não por um elemento de esquerda. Porque a esquerda também fracassou totalmente. Não soube enfrentar Hillary Clinton, não soube se opor a ela. Então, essa que é a nossa avaliação. A eleição do Trump, numa grande medida, é uma crise, acentua a crise do imperialismo. Não é que ele seja bom. Simplesmente que a política que ele defende, que também é uma política de direita, também é uma política ruim, não é a política central dos setores mais poderosos da burguesia imperialista norte-americana e mundial.
Esse é o problema-chave, né? E essa é a análise que nós temos que fazer para que nós não tenhamos uma política ingênua, ou seja, o Trump é mau e a Clinton seria melhor. Não, não tem melhor aí. Na verdade, o inimigo principal está alinhado com a Hillary Clinton. A eleição do Trump abriu uma crise. E a crise, num certo sentido, favorece, né, os setores mais explorados, porque a burguesia precisa se centralizar no Estado para levar adiante a sua política. Logicamente que esses setores da burguesia norte-americana vão procurar levar adiante a sua política mesmo com o governo do Trump. Vão procurar colocar o Trump a serviço dessa política. Agora, uma coisa é você ganhar o governo, ter os instrumentos para governar, levar adiante a política com facilidade, e outra coisa é tentar uma improvisação para colocar tudo em ordem. É a mesma coisa que o Brexit, que era a política da direita. Ganhou o Brexit, colocou a situação da União Europeia e tudo mais numa crise monumental. O que nós estamos assistindo aqui é uma crise, e é isso que nós estamos destacando, né? Aí a pergunta sobre qual é o sentido de dizer que políticos direitistas podem ser menos favoráveis, não é um problema de sentido, é um problema de realidade. Eles são menos favoráveis. Por exemplo, a burguesia brasileira não quer o Bolsonaro como presidente agora. No futuro pode ser? No futuro pode ser. Por isso nós temos que ver cada político, cada eleição, cada governo, do ponto de vista do alinhamento de forças. Por exemplo, vamos pegar o caso do Lula. Lula concorreu em 89 à presidência da República. A burguesia não queria ele. Se ele fosse eleito, o governo dele teria um caráter bastante crítico para o regime político burguês no Brasil, para a dominação política da burguesia. Tá? Em 94 a mesma coisa, em 98 a mesma coisa. Quando ele foi eleito em 2002, já não teve esse significado. Por esse motivo, o PCO apoiou o Lula em 89, apoiou o Lula em 94, 98, mas não apoiou o Lula em 2002. Porque não se trata do Lula, se trata da luta de classes, da relação entre as classes sociais. Tá? Por exemplo, se o Lula se lançasse candidato a presidente hoje, a gente teria que ver a candidatura dele sob uma nova luz. Não é a mesma coisa de 2002. Não é a mesma coisa de 2006 também. O PT foi derrubado do governo, etc. e tal. Política é uma coisa dinâmica. E nós temos que ver como as peças se encaixam no desenvolvimento dinâmico da situação. O que hoje pode parecer negativo, amanhã pode ser positivo. O próprio Trump é uma incógnita até agora. Ninguém sabe o que esse governo vai ser. O que a gente sabe é que esses interesses poderosos aí estão buscando uma via para derrubar o cidadão. Até o momento é isso que aparece. Há toda uma campanha pelo impeachment, há muitas acusações, etc. e tal. E nós temos que entender qual é o significado dessa mobilização para derrubar o Trump. Não é um movimento popular que vai derrubar ele. São interesses, são os chamados falcões, né? É a ala mais tradicional do Partido Republicano, os Bush. É todo um aparato direitista importante. Se eles derrubarem o Trump e conseguirem operar isso daí com tranquilidade, estabilizar o regime e tudo mais, isso vai fortalecer o imperialismo. Quer dizer, é um problema de como as classes sociais se posicionam concretamente diante de cada acontecimento. Bom, aqui tem uma pergunta engraçada, né? Que pergunta se o STF virou a Academia Brasileira do Golpe, né? Porque a indicação do Alexandre de Moraes é a mesma fórmula de indicação na Academia Brasileira de Letras. São coisas semelhantes, só que a Academia Brasileira de Letras é inócua, num certo sentido, né?
é meio que um sarcófago literário, como muita gente já falou, e o STF não. O STF tem um papel importante. Não é um cargo puramente honorário, mas é a mesma farsa que nós estamos vendo. Só para relembrar aos companheiros, é sempre importante dizer que, primeiro, nós não somos favoráveis a que exista o STF, nós não somos favoráveis a que ninguém interprete a Constituição, e nós não somos favoráveis a que haja um poder com esse tamanho, porque nós estamos vendo a consequência do poder judiciário. Em última instância, a burguesia consegue utilizar o poder judiciário, um poder judiciário central, nacional, para substituir o executivo e o legislativo ao mesmo tempo. É um absurdo, né? Bom, sobre o Raul Jungmann, do PPS, ele é um homem do PSDB, né? O PPS é uma sucursal, aí, uma ala do PSDB. Se ele é competente ou não é secundário, porque quem vai tomar as decisões aí vão ser os comandantes militares, né? Bom, aí eu tenho um desabafo, né? Tem uma pergunta, né? Falando do caso da Marcela Temer e tudo mais, e da diferença de tratamento. A diferença de tratamento, nós já tivemos a oportunidade de discutir isso, infelizmente não dá para explicar de novo, porque é uma coisa que sempre mereceria uma explicação nova e até mais profunda. No Brasil não existe Estado de Direito. Isso está sendo provado pelo Judiciário. O juiz senta lá e manda prender a direção de um sindicato toda. A lei permite que ele faça isso? Não. A lei não permite que ele faça isso daí. A lei permite que ele multe o sindicato, coisa que o valha. Se o Lula é escolhido como ministro, qualquer juizeco de primeira instância, como foi dito já na época, pode barrar a indicação dele. E finalmente ele foi barrado. Se o Moreira Franco é indicado nas mesmas condições, tudo muda. Aí tudo vai depender da explicação e não da lei. É que tal coisa é assim, tal coisa é assado, no Lula não sei o que, no Moreira Franco não sei o que lá, papapá. Não vigora a lei, nem num sentido remoto, figurado, etc. e tal. Isso daí teria que ficar absolutamente claro.